Boa tarde a todos e todas. Vamos ver se dessa vez dá certo. É a terceira tentativa. Eu descobri que para videomaker eu dou uma boa professora de história. Então, boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Will, Super Gêmeo. Depois você explica essa parada do Super Gêmeo. E eu vou fazer alguns breves comentários sobre o seu projeto, tá bem? Em primeiro lugar, eu queria te dizer que é uma pena que eu não seja só parecerista da FAPESP. Porque se eu fosse, você já ganhava bolsa, porque eu achei que o projeto para o mês ele tá redondinho, ele tem tema, ele tá bem construído, ele tem tudo na medida. Tem só uma questão sobre uma citação do James Clifford, mas eu vou falar disso mais tarde. Então, eu quero te dar umas poucas sugestões, não para o projeto, mas para a pesquisa. Não sei se isso ajuda, se isso atrapalha, se era essa a expectativa do Will, mas vamos lá. Você fala no seu projeto que você menciona quando é que foi instituída, né, a regulamentação legal da livre docência. Eu acho que se você vai fazer um trabalho com esses memoriais, talvez fosse bacana você reconstruir um pouquinho a história. Quando falo reconstituir, né, tô falando aquela coisa desproporcional, até cruel, de pesquisa, que vai te dar um trabalhão danado, isso aí vai virar um parágrafo ou um rodapé do teu relatório FAPESP, mas é assim mesmo, né? E da história desse tipo de concurso, quer dizer, quando que se inventou essa progressão na carreira, como é que ele impactou a carreira, quais foram as obras importantes de alguém que vieram de uma livre docência, qual foi a primeira mulher da USP, da Faculdade de Filosofia, a ser livre docente, quer dizer, um pouquinho do histórico disso talvez ajudasse a gente a entender as particularidades deste concurso. Eu falo isso por quê? Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu entrei no finzinho dos anos 70, a gente entrega tudo quando faz esse tipo de confissão, né? Entrei em 78, tá? Me formei em 82,5, e meio porque eu fiquei tomando pau em estatística e abandonando o curso de método. E então, o que aconteceu? Nessa época eu lembro que o único livro docente que a gente tinha era o Gabriel Kohn, com a sua obra Crítica e Resignação sobre Max Weber, que é um espetáculo impressionante. Tem 30 anos e... 30 anos, tem 40 anos e ainda é o máximo. O Gabriel estava falando do Bourdieu em 70, antes de 78, é mole? Acho que nem o Bourdieu falava do Bourdieu, ainda estava o Gabriel Kohn. Então era uma coisa assim rara. Quando é que isso se tornou mais usual? Ou seja, quando é que a carreira passou a ser uma carreira... quando é que cai a cátedra entre o titular, quer dizer, antes de professor catedrático, quer dizer, acho que seria importante situar um pouquinho no seu trabalho como é que isso vai se constituindo como etapas de uma formação e de uma carreira, tá? Quais as obras, inclusive, que resultam disso? Isso resulta sempre em obra. Livre docência em alguns lugares não pressupõe uma tese. E acho que em todos os lugares não pressupõe uma tese. Tem gente que faz com tese. Eu fiz com tese, o Super Gêmeo fez com tese. A gente não é fraco, né, Will? A gente vai lá e encara. Mas tem gente que junta, faz um arrazoado, um conjunto da obra, etc. E isso vale um título. Então, acho que isso também era uma divisão para ser tratada. A livre docência que vem junto com uma tese e a livre docência que não vem junto com uma tese, tá? Então, gente, tem horas que nem eu entendo o que eu escrevi. Mas eu fiquei pensando em quem eram essas primeiras historiadoras, essas primeiras antropólogas a galgar essa posição e qual foi o impacto que isso teve na carreira delas. Eu gosto de como você monta o trabalho está bem escrito, isso é super importante, porque, né, o leitor merece, né? O leitor merece, ou talvez a gente possa dizer de outra maneira, o leitor não é obrigado, né? Então, tá, isso é bom, isso ajuda com parecerista, isso ajuda com todo mundo, isso ajuda teu orientador, isso cria interesse no teu trabalho e você vai fazendo construções do seu aparato teórico metodológico de maneira bastante competente. A primeira vez que eu li 2 vezes, eu achei que no começo, ela não falou direito o que é essa história de autoetnografia, de ego-história, mas depois você vai dizer isso num outro momento e tá bem dito. Eu só fiquei me perguntando como é que você vai operacionalizar
essa, né, essas duas balizas. Tem um subtexto de que, conforme a profissão, parece mais com um, mais parece com o outro. Os antropólogos fazem autoetnografia, os historiadores fazem agrohistória. Não sei, fiquei pensando nisso. Fiquei pensando se você vai usar dessa maneira, tá? Ou se você, a partir do material, enfim, vai ver o que ele te diz e que de que maneira você pode encaixar numa tipologia ou na outra. Ou seja, se você no fundo está usando isso um pouco, enfim, um pouco a lá tipo ideal, ou seja, algo que não existe mesmo, mas que a gente usa para poder pensar. Mesma coisa, né, pro tipo de memorial que a gente divide entre os mais